Gravação iniciada. Por favor, apoio, doutora Amanda, inicie a gravação. A gravação já foi iniciada, presidente. Ok, obrigado. Senhores, em decorrência de um problema técnico, nós tivemos que interromper a sessão que tinha sido iniciada, é a sessão do dia 17 de setembro. Ok, ouvi. Então, nós estamos reiniciando, nesse momento, a sessão do dia 17 de setembro de 2020, período da manhã. Nós tínhamos iniciado a sessão, anunciado os processos que têm sustentação oral, a doutora Camila compareceu à sala, e nós tínhamos iniciado o processo 78, o relator é o doutor Neudson. Quando ele tinha iniciado o relato, nós tivemos um problema no sinal ou na plataforma, nós conseguimos identificar, tivemos que interromper a gravação e estamos agora reiniciando. Então, eu passo a palavra para o doutor Neudson, e ele vai falar sobre o processo, o item 78 da pauta, que é o processo 11.080.965.087.2009.58, Real Empreendimentos S.A. E está presente a doutora Camila Gonçalves de Oliveira, que é o patrono do contribuinte. Doutor Neudson, a palavra está com o senhor. Certo. Eu vou repetir aquele preâmbulo que eu fiz, tá certo? Porque só para o vídeo vai ser utilizado. Então, nós temos 9 processos da Real Empreendimentos. Eles são, com exceção de um, que é o último, que a gente vai, talvez seja o último que a gente vai ver, em todos os 9 contribuintes está pedindo, vai ter uma compensação, certo? O contribuinte ele se tributa para o produto real trimestral, e as compensações são, todas apontam como direito creditório, saldo negativo desses vários trimestres, certo? O que acontece? Em alguns casos, o contribuinte tem saldo negativo, outros não tem saldo negativo, conforme a sua de DRPJ. Mas o que é comum é que o contribuinte há pagamentos do imposto apurado, né, do imposto devido, mesmo quando há saldo negativo apurado na DRPJ. Aí a tese do contribuinte, em linhas gerais, é a seguinte: olha, como eu fiz pagamento do imposto devido, eu entendo que o meu saldo negativo é todo o fonte, toda a estimativa, ou seja, todas as antecipações que foram realizadas durante o período. Certo? Essa é mais ou menos a linha geral. Agora, cada caso tem a sua especificidade, é isso que eu vou apresentar, a especificidade do processo do item 78 da pauta. Então, vou fazer a leitura bem curta, vou fazer a leitura do relator. O processo trata de um pedido de restituição então, é o 78, é isso? É isso mesmo, item 78, né, senhor presidente? É o 78, sim, correto. Isso. Ok, eu vou ler. Correto. O processo trata de um pedido. Isso. O processo trata de um pedido de restituição PER e de uma declaração de compensação DECOMP, ambos apontando direito creditório no valor de R$ 6.960,50 a título de saldo negativo de RPJ do primeiro trimestre de 2007. A legislação tributária verificou que não havia saldo negativo apurado na correspondente da IPJ, mas sim imposto a pagar no valor de 117 mil, pelo qual o contribuinte foi intimado para sanear a inconsistência. O contribuinte não tomou qualquer providência diante de tal intimação, de forma que a administração tributária interferiu o PER e não homologou a DECOMP, nos termos do despacho de folhas 2. Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de conformidade de folha 6, alegando que, ao saldo negativo apurado na DRPJ, deve ser adicionado o valor do imposto devido
uma vez que este foi quitado por meio de pagamento, conforme o seguinte excerto, que aí eu não vou ler o excerto que eu já resumi. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente pela BRJ Porto Alegre, entendendo que o procedimento adotado pelo contribuinte corresponde a um pedido de reconhecimento de direito creditório de pagamento indevido a maior, em confusão com o pedido de reconhecimento de direito creditório de saldo negativo, porque não possui guarida nas regras que determinam o procedimento de compensação de tributos, salientando que sequer existe saldo negativo apurado. O voluntário apresentado em seguida, folha 100, traz os argumentos a seguir sintetizados. Fundamentação legal do despacho decisório atacado não possui congruência com a decisão adotada, o que prejudica o exercício do direito de defesa, imaculando assim a nulidade, de nulidade àquela decisão. 2. O despacho decisório atacado não possui qualquer fundamentação legal, sendo nulo por impedir a defesa do recorrente, e o direito de crédito reclamado é legítimo, apesar de existir um erro na formulação da lei PJ, que causou uma demonstração equivocada, mas que não deve prevalecer sobre a verdade material. Então, os argumentos do contribuinte serão melhor detalhados no voto, tá? Então, trago aqui apenas essa síntese. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Nilson. Doutora Camila, a senhora tem direito agora a fazer sustentação oral durante o período de 15 minutos. A palavra está com a senhora. Excelência, eu queria fazer primeiro levantar uma questão de ordem, pelo seguinte: o doutor Nilson, ele falou que realmente tem algumas especificidades em relação a cada um dos novos processos que eu pedi a sustentação. Eu vou fazer a sustentação oral de todos eles, tá? Porque nós entendemos que a matéria, ela se resume a uma questão central, tá? Que é a divergência entre o que foi declarado na DIPJ e o que está na PERD Comp. Então, nós vamos fazer uma sustentação oral única, tá? E desses 9 processos, eu já adianto, doutor Nilson, que o 87, 88 e 89, eu não farei sustentação oral, tá? A sustentação oral, eu vou focar nesses outros 6 processos que estão na pauta. Então, vou fazer uma sustentação, não vou cansá-los, a matéria, acredito eu, tem muitas questões fáticas, né, doutor Nilson, em relação a cada um deles, mas o que nós vamos levantar aqui é uma questão jurídica, tá? Que envolve todos esses 6 processos e que já é bem conhecida aqui dos senhores. Pode ser assim, presidente? Perfeito. A senhora, o tempo, a senhora utiliza da forma que a senhora sabe, de mais inteligente. Fique à vontade. Pronto, estou lhe ouvindo, doutora Camila. Estou ouvindo. A senhora não está me ouvindo? Então, presidente, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator. A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo, já comecei. Oi, estou ouvindo. Oi. Sim? Pode continuar, à vontade. Posso começar? Estou ouvindo, bem. Estou ouvindo. Pode continuar. Tá, então, ok. Perfeito. Presidente, excelentíssimo presidente, excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, demais conselheiros, a questão aqui envolve algumas decomps, tá? E o que acontece? O que aconteceu, de fato, nesses 6 processos? Tá, doutor Nilson, não vou entrar nos detalhes. Em Minas Gerais, o que aconteceu foi, a empresa, ela, nos trimestres, esses 6 que eu estou falando, todos eles, um deles relacionado ao segundo trimestre de 2004, ela, de fato, apurou, nesses trimestres, imposto a pagar. E também apurou, neste
nestes trimestres, imposto de renda na fonte, né, o IRF, diz o que existe é dar de pagamento de impostos relacionados a esses trimestres. Qual foi o grande problema aqui? O grande problema, e aí é que na DIPJ, quando a empresa PJ, que ela recolheu o imposto relacionados aos trimestres por meio de DARF. E falou assim, olha, estou que foi impactado pelas retenções na fonte. Que as acho que está errado na DPJ. Então, se tem essa sequência de informações, eu não posso dizer que esse crédito é líquido. Doutora Camila. Oi. Estou ouvindo. Doutora Camila, a senhora está me ouvindo? A sua gravação está ruim. A gravação ela está ruim. Alguns conselheiros estão reclamando que não estão conseguindo acompanhar, tá certo? A gente está utilizando a plataforma que a gente não depende da gente. Então, uma das alternativas que eu pensei é que se cada um tirar a imagem do vídeo e ela falar, pode ser que a gente ouça bem, melhore a plataforma, tá entendendo? Então, eu vou tentar fazer essa experiência aqui, e alguns já saíram. A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo. Pois reinicia agora o que a senhora estava falando, tá entendendo? Só isso, eu vou verificar se os demais conselheiros estão ouvindo bem, que o mais importante é ver as suas explicações, tá certo? Eu vou ficar aqui me acompanhando e lhe dou um retorno. Pode continuar, tá certo? Muito obrigada. Então, vou começar novamente. O que eu estava falando é o seguinte. Todos esses pedidos de compensação, tá, foram glosados pela fiscalização primeiro, vamos começar. Eles são relacionados, esses pedidos todos são relacionados a trimestres, tá? Um trimestre de 2004, se não me engano, eu acho que é o segundo, acabei de confirmar, segundo trimestre de 2004, e os demais são relacionados ao primeiro até o terceiro trimestre de 2007. Nestes casos que eu estou levantando. O que aconteceu nesse período, tá? A empresa, ela apurou, nesses trimestres específicos, ela apurou lucro real a pagar, tá? E apurou imposto de renda na fonte, né, IRF, sobre aplicações financeiras. Então, ela tinha valor de fonte e valor de aplicações financeiras e valor de IR a pagar. O que ela fez? Ela poderia ter compensado o valor que ela tinha a pagar com o que ela tinha de crédito relacionado ao IRF. Só que ela não fez isso, ela fez o pagamento por meio de DARFs. Então, em todos esses casos específicos que eu estou falando, eles tratam de uma situação em que ela pagou mediante DARF, tá? Então, o que aconteceu? Quando ela foi... O grande problema surgiu quando a empresa foi fazer a DIPJ dela. Quando ela foi fazer a DIPJ dela, ela não informou, tá, que naqueles períodos em que havia o imposto a pagar, existia o pagamento por meio de DARF. Ela não informou que houve o pagamento por DARF. E aí, o que a DRJ... Aí, quando nós apresentamos a DECOMP, as DECOMPs, elas estão pleiteando o crédito saldo negativo. O saldo negativo foi impactado pelo imposto de renda na fonte decorrentes aplicações financeiras. Então, ela pegou esses créditos no saldo negativo e falou, olha, eu tenho saldo negativo e eu quero compensar. O que a fiscalização falou? Não, você não tem saldo negativo, porque lá na DIPJ, primeiro, lá na DECOMP, eu já informei que houve pagamento, tá, por meio de DARF. Aí o que a autoridade administrativa, nestes casos aqui, falou? Falou, não, você não tem saldo negativo. Por que você não tem saldo negativo? Porque, na verdade, você tinha imposto a pagar e esses valores de fonte aqui, você compensou. Então,
os valores do saldo negativo vão ser impactados diretamente por aquilo que você deveria ter pago e não pagou naquele período. Então, não tem saldo negativo a recolher. Então, a grande questão aqui é a divergência, tá, de informações que constam na DIPJ e na DECOMP. Aí a pergunta, qual é a grande divergência? O pagamento efetivo do imposto a recolher nos trimestres, né, daqueles 2 anos calendários, 2004 e 2007. Então, neste caso aqui, a empresa apresentou o DARF. O DARF não foi questionado pela fiscalização, né, nestes casos que eu estou especificando aqui. E o que aconteceu? A delegacia, ela indeferiu, a delegacia de julgamento, falou assim, olha, eu não posso autorizar a compensação aqui, porque não existe liquidez, porque há uma divergência evidente de informações entre o que você colocou na DIPJ e entre o que você colocou na DECOMP. É essa a questão. Então, se é essa a questão, eu vou levantar a seguinte questão. E ainda colocou o seguinte, não se trata, eu poderia até alterar aqui de ofício, tá? E corrigir essa questão de ofício. Mas a delegacia entendeu que essa correção do pedido de compensação, ela seria uma alteração de critério jurídico, tá? Ou seja, da natureza do crédito. E aí, nesse ponto, nós divergimos totalmente desse entendimento da DRJ. Por quê? Porque existem, inclusive, precedentes nesse CARF aqui, no sentido de que, neste caso de erro material, e é um erro material comprovado, porque nós trouxemos os DARFs do período. Então, assim, neste caso aqui, nós trazemos, inclusive no memorial, trouxemos equivocadamente, como se fosse a mesma situação fática, e perdão, não é exatamente a mesma situação fática, um precedente do Dr. Fernando Brasil, que é o acórdão 1301-003599, que ele trata de uma situação em que o contribuinte, quando vai pedir a compensação, ele informa a natureza do crédito dele equivocadamente. E porque, na verdade, o contribuinte demonstra que no período, por exemplo, ele não teve saldo de imposto a maior, indevido a maior. Na verdade, o que ele está pedindo era saldo negativo. Então, assim, ele entendeu que esse tipo de correção poderia ser feita de ofício pela autoridade e citou, inclusive, um parecer normativo da COSIT número 5 de 2014. Acontece que não é a mesma situação fática, por quê? Porque, na verdade, o erro que nós apontamos aqui não está na DECOMP. O erro aqui é um erro formal que foi apontado na DIPJ. Nós apresentamos o erro da DIPJ, juntamos a comprovação desse erro, e agora a gente está diante de um cenário similar ao caso que foi analisado pelo doutor... Ih, eu acho que caiu. Está todo mundo ouvindo? Não, eu estou lhe ouvindo. Eu estou ouvindo. Está tudo bem, presidente? Ouvindo também. Então, assim, nós queremos... Está excelente, está bem claro para mim. Tá ótimo. Então, assim, o que nós queremos aqui destacar, doutor Nilson, é exatamente essa situação. Existe um erro de fato. E o erro de fato está onde? Está na DIPJ. Nós juntamos e comprovamos que existiu esse erro de fato. Então, o que nós pedimos aqui? Isso é um erro material. Facilmente comprovado. E que foi, de fato, comprovado nesses 6 casos aqui. E aí eu vou levantar, doutor Nilson, eu não sei se... houve até um pedido para julgamento conjunto de 3 dos processos que estão na pauta, que é o item 82, 90 e 91. E tem uma razão de ser. E isso aqui é o exemplo da esquizofrenia que são esses processos. Tá? De fato, nesses 3 casos aqui, o 82, 90 e o 91, o que aconteceu? O contribuinte entrou com um pedido exatamente nos mesmos moldes que eu acabei de falar. Ele pediu o saldo negativo, pagou com DARF, a situação fática é toda essa. E aí, o que aconteceu? Quando a delegacia falou, não tem direito ao crédito, porque você não pagou e eu estou compensando, então não tem saldo negativo para você usar, o que eles fizeram? Falaram, então tudo bem, então você não está reconhecendo o meu pagamento por meio do DARF. Eu tenho, então, um DARF para compensar. Eu vou pedir a compensação desse DARF. Então, ele fez 2 novos pedidos, porque foram 2 DARFs
para recolhimento do imposto naquele período, mais precisamente no segundo trimestre de 2007, e ele fez 2 pedidos de compensação, pedindo o quê? Exatamente, olha, eu estou aqui com o meu DARF, é um pagamento indevido ao maior, porque segundo a fiscalização, eu fiz a compensação. Resposta da DRJ. Não, esse DARF, ele não serve para você compensar nada, porque ele serviu para quitação do débito. Então, de um lado eu tenho uma decisão de delegacia, dizendo que eu não paguei por meio de DARF, que eu fiz a compensação, e de outro lado, eu tenho 2 outras decisões dizendo que eu não posso compensar os meus DARFs porque eles foram utilizados para quitação do meu débito. Então, é no mínimo esquizofrênica essa situação. Então, por essas razões, doutor Nilton, por isso que eu pedi para, eu volto a repetir, os itens 87, 88, 89, tem questões de prova, e eu não vou entrar na questão. Mas os demais, o 72, o 83, 84 e o 82, 90 e 91, que são relacionados, 82, 90 e 91, que são dessa situação esquizofrênica que eu acabei de destacar, merecem provimento para haver o reconhecimento do crédito. Porque, de fato, houve a comprovação do erro material. E, no mínimo, seria um enriquecimento ilícito. Eu não vou aqui entrar em violações a princípios constitucionais, mas, no mínimo, seria uma esquizofrenia. E aí isso está demonstrado nessa última situação que eu narrei, que é a situação do 82, 90 e 91, que realmente demonstram que não se tem como. Eu fiz um pagamento, no caso, duplo, tá? Em todas essas situações, porque eu paguei, de um lado eu paguei e de outro. Eu estou pagando por meio de compensação, né, do saldo negativo, né? Ou seja, eu paguei 2 vezes e eu não tenho como compensar. Porque, como falei, nos itens 82, 90 e 91, nem o DARF, que supostamente não foi usado, né, segundo a fiscalização, para pagamento do tributo, né, foi aproveitado. Então, segundo a fiscalização de um lado, eu paguei por meio de DARF, e de outro, eu paguei por meio de compensação. Não dá para saber. Então, por essas razões, doutor Nilson, é uma questão, como eu falei, não é uma questão fática, intrínseca ali, tem uns detalhes, mas é uma questão jurídica relevante. Eu estou pedindo aqui para que sejam reconhecidos esses créditos nestes processos, para que a empresa possa usufruir do seu direito. É o que eu tinha a falar. Obrigada, presidente. Olha, não, é o Nilton, né, que fala, eu não estou ouvindo... Doutora Camila, só um instante. O presidente saiu, será? Não estou ouvindo o Ricardo, ele congelou. O Ricardo congelou. Parece que... É melhor a gente não voltar ao vídeo. Por enquanto, melhor fechar o vídeo, ficar só com áudio. Ele avisou no... Diz quem é? Eu ver se... Vou tirar o meu. Exatamente, isso. E esperar o presidente... esperar o presidente retornar. Vamos ver aqui, vamos. Se for o caso, a gente tira da sala aqui. Agora... Sumiu a imagem dele também. Ricardo. Pois não. Certo, você congelou, certo? A patrona encerrou a exposição dela, mas você congelou, certo? Tá certo. Eu ouvi toda a exposição. Doutora Camila, eu vou só fazer uma síntese da sua exposição. Se tiver algum prejuízo, como hoje está tendo muita queda, a senhora ainda me deu mais um prazo, mas eu ouvi basicamente toda a sua exposição, até usou um termo que eu não conhecia em processo. Eu disse esquizofrênico, né? No caso, eu vou adotar quando eu for dar aula de papo, só tem um processo esquizofrênico, uma situação esquizofrênica. Eu ouvi bem a sua exposição, tá certo?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora a palavra para o doutor Neudson, nós estamos na sessão de 17 de setembro de 2020, sessão da manhã, é o item 78, e ele vai agora apresentar o voto, tá certo? A senhora vai acompanhar a votação de todos os processos que pediram sustentação oral, e tem direito nos outros, embora eu vi que a sua explanação serve para todos, mas se a senhora tiver casos detalhados de cada um processo, só vai dar o seu direito, ok? Tá certo? Doutor Neudson, a palavra está com o senhor para apresentar o voto. Ok, senhor presidente. Eu vou abrir a minha... Você aparece e eu saio da imagem, tá ok? Para ficar melhor. Eu vou já a imagem para não ficar pesado e você aparece a sua imagem. Ok. Porque a comunicação é melhor quando a gente consegue ver, né? Eu só queria fazer algumas outras observações também gerais, corroborando o que a patrona já trouxe, né? E só para deixar mais clara a situação fática que é comum, aquela situação fática que é comum a todos os processos, certo? O contribuinte apurou, né, segundo a sua DIPJ, ele apurou em cada trimestre imposto devido, ou seja, não houve prejuízo fiscal, sempre houve imposto devido, certo? E conforme as antecipações de fonte, de estimativa, em alguns casos, certo? O saldo é positivo, ou seja, há imposto a pagar, e outros o saldo é negativo, há imposto a restituir ou compensar, tá certo? Ou seja, em alguns casos há imposto a pagar, outros não há imposto a pagar, há imposto a restituir ou compensar. Eu queria fazer essa distinção entre imposto devido e imposto a pagar, certo? Imposto devido há em todos os trimestres apurados. Não há imposto a pagar em todos os trimestres, porque em alguns casos as antecipações superam o imposto devido. Então, em alguns casos, há imposto, inclusive a restituir, não há imposto a pagar. Então, eu queria fazer essa distinção entre imposto devido e imposto a pagar, tá certo? Uma observação também que eu queria fazer em relação a esse item da pauta, que a gente ainda vai apreciar daqui um pouco, que eu acho que é o 90, né, que a patrona se referiu a uma situação, ela usou a palavra esquizofrênica, eu vou usar a palavra contraditória, tá certo? Embora a contrariedade seja uma característica da esquizofrenia, mas eu vou pedir para usar a palavra contraditória, e realmente né, quando a situação, assim, negando-se o saldo negativo do contribuinte, o contribuinte chega e diz, não, então pronto, eu vou pedir a restituição ou compensação do pagamento indevido do INPJ apurado. E mesmo assim a DRJ disse, não posso te dar esse crédito, certo? Porque aí vai fundamentar, não, porque você tem uma DCDF, eu salvo engano é isso, mas a gente vai ver com detalhes lá. Mas tem um justificativo. Essas situações, essa contradição, eu pretendo, dependendo do resultado dos julgamentos, né? Mas, assim, dentro da minha proposta para todos os processos, eu pretendo solucionar isso, certo? Solucionar essa contradição, para que não haja contradição em termos de critério jurídico, tá certo? Se o critério é esse critério deve valer para todos os processos, sendo positivo ou não o resultado em relação ao pleito, né, a petição da parte. Então, após essas considerações iniciais, vamos ao caso concreto deste processo. Assim, que já foi relatado, né? Vamos à solução. Em vários processos, o contribuinte traz 3 argumentos, né? Não são de todos, né? As petições. Existem dois tipos de petição, né? Em várias delas, tem alguns fundamentos de pedir, razões de pedir, e outras delas têm outras razões de pedir. Em vários dos processos,
nós temos esses 3 fundamentos deste processo aqui, né, que são 2 fundamentos de natureza preliminar, né, aventando uma nulidade da decisão recorrida, e um argumento de mérito. Então, natureza preliminar seria um alegado visto na fundamentação, né, que essa alegação de visto na fundamentação vem 2 vezes em níveis diferentes. E o terceiro argumento é o argumento de mérito mesmo. Então, como é o primeiro processo, eu vou trazer, e não é muito extenso, eu vou trazer, certo, o meu voto em relação a cada um argumento. Eu vou pedir permissão que nos próximos processos em que o argumento se repete, eu vou fazer só uma missão, certo? Então, o contribuinte, ele, no seu recurso voluntário, sim, o recurso voluntário é conhecido, claro. Então, eu vou ler aqui. O recorrente combate essa decisão com os argumentos a seguir apresentados e apreciados. Então, primeiro, capitulação legal, erro, nulidade. O recorrente afirma que o despacho decisório que indeferiu seu pedido de restituição e não homologou a sua declaração de compensação apresenta uma fundamentação legal que não possui congruência com a decisão adotada, de forma que restaria prejudicado o exercício de sua defesa, e assim maculando aquela decisão de nulidade conforme o seguinte excerto. Não vou ler o excerto, que eu já resumi. Entendo que o recorrente está equivocado, talvez por não ter dado a devida atenção ao artigo 74 da Lei 9.430. A leitura desse dispositivo deixa claro que tem direito à restituição de compensação apenas o sujeito passivo que apurar crédito. É o que está lá no caput do artigo 74. Na espécie, o contribuinte está compensando o crédito de saldo negativo do primeiro trimestre de 2007 e, nesse período, demonstrou em sua DIPJ que possuía tributo a pagar e não saldo negativo pleiteado. Não havendo crédito apurado, não há que se falar em restituição ou compensação, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430, apontado como fundamento legal da decisão recorrida. Então, o fundamento legal da decisão recorrida, lá o despacho decisório, está lá apontado no artigo 74. O artigo 74 diz, olha, é passível de restituição ou compensação o crédito apurado, né? E não há crédito apurado. Não. O instrumento é adequado para isso que é a DIPJ, certo? Então, não há vício de nulidade. Com isso, afasto a presente reclamação com carência de fundamento fático. O segundo argumento do contribuinte ainda com relação à fundamentação legal, carência, nulidade. O recorrente aprofunda sua reclamação contra o despacho decisório que homologou apenas parcialmente a sua declaração de compensação, agora afirmando a total ausência de fundamentação legal, conforme o seguinte excerto. Aqui eu vou salientar isso apenas parcialmente, como eu trabalhei com vários processos, pode ser que eu não me lembro exatamente se foi total ou parcialmente homologado. Deixa eu ver aqui. Então, esse parcialmente está equivocado, eu vou corrigir. Na verdade, foi não homologado nesse caso, né? É que eu vou salientar para corrigir depois. Então, aqui é o caso de homologação, não homologação integral. Então, o recorrente aprofunda sua reclamação contra o despacho decisório que não homologou a sua declaração de compensação, agora afirmando a total ausência de fundamento legal, conforme o seguinte excerto, que aqui eu não pedi permissão para não ler a transcrição. No item anterior, foi demonstrado que não existe carência de fundamentação legal no despacho decisório atacado, de forma que não há cabimento na presente reclamação de que haveria nenhuma fundamentação a possibilitar a efetiva defesa do contribuinte.
Apenas por questão de clareza, transcrevo parte do despacho decisório atacado e aqui eu transcrevo a parte do despacho decisório que traz a fundamentação, inclusive fática, né, da não homologação. É quando ele mostra, olha, aqui foi apontado isso na DPJ, foi apontado isso na DECOMP, comparando os dois, né, tem imposto a pagar, então não tem saldo negativo, por isso não homologa, mais ou menos isso. Como se vê, não apenas a fundamentação legal está presente e é suficiente, como também a fundamentação fática está presente e demonstra de forma clara que o valor pleiteado na DECOMP não poderia ser reconhecido em razão de não existir saldo negativo demonstrado na DIPJ, mas sim imposto a pagar no valor de 117 mil, arredondado. Por isso, a faixa presente reclamação por carência de fundamento fático. Bom, e aqui a matéria mais relevante, que é a questão de mérito, que é direito de crédito, erro, verdade material. É o título. Bom, no mérito, o recorrente afirma que possui direito de crédito legítimo, embora um erro na formulação da sua DIPJ tenha causado uma demonstração equivocada, que não deve prevalecer sobre a verdade material, conforme o seguinte excerto. Aqui, como é a questão de fato, né, e específica, eu vou ler o excerto, né, porque aqui é relevante. O diz o recurso voluntário. No primeiro trimestre de 2007, como já antecipado, a hora recorrente apurou um imposto de renda sobre o lucro real a pagar, no valor de 124 mil, arredondado. Nesse mesmo período, a empresa teve retenção de imposto de renda na fonte, referente a aplicações financeiras de renda fixa, código 3426, no montante de 6.960. Não obstante, ao invés da empresa simplesmente aproveitar estas retenções para deduzir o imposto devido no período, ela mesma realizou o pagamento do valor devido a título de IRPJ, através das DARFs, no valor principal de 124 mil, através do qual quitou-se totalmente o débito no primeiro trimestre, sem utilizar, portanto, nenhum valor das retenções que haviam ocorrido. Assim, tendo em vista a existência do crédito em controvérsia de fonte, no valor de 6.960, o qual, repisa-se, a empresa não utilizou, pois recolheu o valor do imposto de renda devido no período, a empresa transmitiu o PDCOMP, número tal, que é este, utilizando a totalidade desse crédito, oriundo das retenções, o qual tornou o saldo negativo passível de restrição de compensação. E mais adiante ela diz, portanto, por um lapso no preenchimento da DIPJ, não constou nas DARFs de pagamento, o qual quitou ou exigiu os débitos de ELTA em sua integralidade. Assim, restou divergente as informações prestadas, uma vez que o saldo negativo informado do PDCOMP montava em 6.960, divergia das informações prestadas na DIPJ, 60.861. Não obstante, esse saldo efetivamente existia em razão do pagamento que havia sido feito por via das DARFs. Então, é a transcrição do recurso voluntário, na parte que interessa aqui. O meu voto. Em apertada síntese, o recorrente afirma que errou na elaboração do CPJ ao deixar de informar que o imposto devido, 119, já havia sido quitado no DARF, de forma que o saldo negativo foi reduzido indevidamente. O contribuinte comprovou o pagamento de 124.080 de IRPJ no trimestral, código 0220 para o trimestre de 2007. Não há controvérsia em relação ao pagamento do IRPJ. Verifico que o erro do contribuinte reside no pagamento do IRPJ, quando já havia pagamento antecipado. Fonte saía parte do imposto devido. Portanto, caberia ao contribuinte pedir restituição, compensação do IRPJ e não do saldo negativo. Portanto, não há um preenchimento das declarações da IPJ ou DECOMP, mas sim um erro na caracterização jurídica de uma ação fática. O
IPJ do contribuinte está perfeito, corresponde à realidade, certo? A DECOMP do contribuinte, certo? Não há de preenchimento de DECOMP, certo? A sistemática lá na DECOMP, certo? Corresponde no sentido de que ele tem a retenção de fonte, certo? Ele tem o imposto devido. Qual é o problema na DECOMP? É quando ele diz que tem negativo, quando não são negativos. Na verdade, aqui, segundo a DPJ, ele tem um imposto a pagar, certo? Da DPJ. Por que imposto devido, em relação a isso, e as antecipações a título de fonte, que também não controversa em relação a isso, são menores do que o imposto devido. Então, tem imposto a pagar, certo? Então, não há um erro no preenchimento, nem da DPJ, nem da DECOMP. Só que não corresponde à realidade, porque não há saldo negativo. Se der problema na internet, me avise, por favor, tá? Para eu não ficar falando aqui e ter que... Estou acompanhando. Então, eu entendo que não há bem. Eu posso até fazer um erro de caracterização jurídica. Mas os conselheiros têm acompanhado. Presidente. Ok, então eu vou continuar. Então, o que eu... Mas o doutor Nelson parece que parou, né? Eu estou vendo a doutora Camila. Só um minuto. Doutor Nelson, só um minuto que gravou. Doutor Nelson. Doutor Nelson, o senhor está me ouvindo? Não, eu desliguei a imagem. Doutor Nelson, o senhor... Estou aguardando. Camila, eu estou vendo. Perfeito. Doutor Nelson, agora o senhor está travado. Está me ouvindo, Nelson? Sua autorização, senhor presidente. Doutor Nelson, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Obrigado. Perfeito. Eu fico em dúvida se o senhor... Não. Doutor Nelson, o senhor pode continuar. Eu estou ouvindo, mas tem um atraso. Pode continuar, doutor Nelson. Ok, vou continuar, então. Então, no meu entendimento, certo, o erro que existe em toda a situação não é o erro de investimento, é o erro de apreciação da fática, certo? E qual é a situação fática? Não há saldo negativo, certo? O valor pago do tributo pelo dado aportado pelo contribuinte é maior do que o devido, ou do que o tributário, certo? E retomando os valores, ele apurou tributo devido de 104, aproximadamente. Tinha fonte de 6, aproximadamente. Então, ele tinha tributo a pagar de 117. E ele pagou 124. Então, 124, quando o apurado a pagar era 117, houve um pagamento indevido, no caso, a maior, do IRPJ, desse trimestre. Não há saldo negativo, tá? Então, o erro está aí. Então, continuando aqui o voto. Estatuto
turma de julgamento, o verimento de que o erro no preenchimento da DECOMP pode ser superado em homenagem ao princípio da verdade material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda esforço probatório do recorrente. Por exemplo, quando há uma troca entre exercício e ano calendário do saldo negativo. Ou seja, era ano calendário 2004, quando a gente coloca exercício 2004. O erro do contribuinte também tem sido superado por essa turma, ainda quando não é evidente, mas o recorrente demonstra nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa última situação, a prova se faz necessária, em razão de o erro não ser evidente. Por exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de um crédito tributário. Quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF. E aí é necessário prova. E essa prova se faz necessária por determinação do artigo 147, parágrafo 1º do CTN. Então, todavia, na espécie, há uma situação que exige uma maior reflexão. A administração tributária, antes da não homologação da DECOMP, informou o contribuinte de que não existia saldo negativo apurado em sua DIPJ e o intimou a adotar providências, retificação da DIPJ ou da DECOMP. Nesse momento, caberia ao contribuinte corrigir o valor da DECOMP negativo e a outra DECOMP de pagamento indevido a. Todavia, o contribuinte nada fez. Entendo que o erro excusável é aquele prontamente reparado pelo contribuinte, ou aquele cuja reparação o contribuinte não teve a oportunidade de realizar a partir do seu conhecimento. Na espécie, o contribuinte foi alertado do erro pela administração tributária em tempo hábil da sua reparação e não adotou com providência. Ademais, entendeu? O pedido do contribuinte não seria apenas um erro. Gente, reconheça o meu seu pedido. Tá? O que eu estou dizendo? Atender a esse pedido não seria apenas reparar um erro, mas criar uma situação, uma solução teratológica, pois implicaria reconhecer um saldo que não existe, ou deitar como saldo negativo algo que é um misto entre saldo negativo e pagamento indevido. Ou seja, embutir no saldo negativo algo que, na verdade, é um pagamento indevido. Não cabe à administração tributária criar soluções que extravasam a legalidade apenas para suprir o perigo. Também não é simplesmente acatar os pedidos do contribuinte como se fossem fundamentados em pagamento indevido a maior. Ou seja, não, vamos esquecer o saldo negativo, vamos entender que é pagamento indevido maior. Pois isso implicaria validar sem qualquer verificação a apuração realizada pelo contribuinte, ou seja, o valor do lucro real, a existência das retenções na fonte e a tributação das respectivas receitas, para o qual não há nesses atos os necessários, já que não foi este o pedido forçado. Eu até li que essa turma tem adotado instações parecidas, né? Olha, eu não tenho como reconhecer o direito creditório agora, porque eu não sei contar esse saldo negativo aí. Vamos voltar para a DRE para fazer uma nova negociação. Então, se possível, né, dentro do pensamento que existe dizer assim, não, vamos provimento parcial para retornar a DRE para que ela aprecie, né, o pedido como se fosse pagamento indevido maior. Aqui eu estou afastando essa possibilidade em cima, porque o contribuinte foi para reparar o seu erro e não reparou. E quando há essa intimação prévia do contribuinte, ele não atende, ele não se mobiliza, não faz nada para corrigir o erro, certo? Eu entendo que aí já não dá mais para superar, não dá para fazer essa superação aí não há, digamos assim, justa causa para dar essa solução extralegal.
certo? Bom, por fim, e aí é algo que é relevante aqui, que a gente tem que ter, diga-se de passagem que o contexto está pleiteando utilizar o meio legado do direito creditório, tanto para fins de restituição, PER, para fins de compensação, DECOM, que não seria possível que o direito creditório fosse reconhecido, mas esse não é o caso. Então, contribuindo aqui no processo, nós temos dois pedidos: pedido de PER, pedido de restituição, pedido de compensação. Fundamento mesmo de direito creditório, saldo negativo, mesmo valor, mesmo tudo. Provavelmente, a pessoa que formulou isso ainda estava pensando na sistemática antiga, antes da instituição das DECOMs, em que era o demente que queria compensar, fazer uma compensação, antes ele tinha que ingressar com um pedido de restituição. E depois, ou concomitantemente, entrava com pedido de compensação. Porque a ideia era, primeiro, a administração tributária analisa o pedido de restituição. Se for conhecido direito creditório, ela vai ver o que vai fazer com esse direito. Tá? Se tem um pedido de compensação, ela pode até ação, desde que não há outros débitos do contribuinte para ela fazer compensação de ofício. Certo? Assim, se não tem pedido de compensação, ela faz compensação de ofício, que só vai restituir. Se tem pedido de compensação, aí ela atender o pedido de compensação do contribuinte. Se tiver ainda outros débitos, ela vai com o ofício, que sobrar, restitui. Essa era a sistemática antiga, que foi superada. Não existe mais a partir da DECOM 2002. Né, que nós temos DECOMs e PER. Então, aqui, mesmo reconhecendo o crédito, tinha que interferir um dos dois, ou PER ou DECOM. O claro seria PER. Né? Diga, senhor presidente. Doutor Nelson, me perdoe, mas é porque o sinal está péssimo, o sinal está péssimo. A doutora Camila está querendo falar. Então, eu não sei. Não, está um problema ruim, para todos, está entendendo? E nem se estão acompanhando a sua exposição, tá certo? Então, eu tenho uma alternativa. Eu estava vendo aqui com o CAF aqui. Eu estou até para falar com a doutora Camila, porque como nesse caso, a presença do patrono, se ela desejar vir, eu suspendo o julgamento desse processo, para às 14 horas de hoje a gente tentaria de uma forma que não, porque eu acho que está tendo prejuízo, está entendendo? Eu acho que nem ouviram a sua explanação, aí eu estou fazendo, está entendendo? Então, se for o caso do momento, eu queria até que eu ouvisse a doutora Camila, que ela pediu a palavra, colocou a mão aí, e aí eu faço a suspensão do julgamento desses processos, com problemas técnicos, tá ok? E eu tentaria com a doutora Camila às 14 horas de hoje, certo? A plataforma, e se hoje voltar, a gente continua o julgamento dos processos que não tenham prejuízo, porque o problema é que eu acho que está inviável o julgamento dessa forma, tá certo? Eu queria ouvir a doutora Camila, por favor. A senhora está... Doutora Camila, a senhora está me ouvindo, por favor? Doutora Camila, a senhora está me ouvindo? Eu pergunto se os demais julgadores, alguém está me ouvindo. Colegas, alguém mais está me ouvindo? Estou te ouvindo, presidente. Perfeitamente, todo mundo. Colegas, alguém está me ouvindo? Não me dê um retorno, porque... eu vou colocar aqui uma questão de ordem, tá certo? Para todos, o doutor Deus já estava no final do voto dele, eu tive que interromper, mas
Se todos estiverem acompanhando bem, eu retomo o doutor Deus para cumprir os votos dele, está entendendo? De a gente iniciar a discussão, mas eu preciso desse feedback, porque o sinal que está me chegando está sendo cortado, e a doutora Camila, que pediu sustentação oral, ela desapareceu nesse momento. Se fosse um problema exclusivo do patrono, no sinal do patrono, vamos esperar e depois prosseguir. É o caso esse, o caso da plataforma como um todo, tá certo? Então, na plataforma como um todo, a alternativa que eu tenho no momento, eu vou suspender esse julgamento, que ele está prejudicado, porque nós todos não estamos acompanhando o conselheiro. Como o patrono me pediu a citação oral, eu posso, se ele concordar, eu recuo na pauta no início da prova, no início da tarde, tá certo? E a gente tentaria fazer um julgamento normal desse processo. Hoje da manhã a gente continuaria assim que o sinal melhorasse, tá certo? Colocaríamos os outros processos e reiniciaríamos à tarde. Da forma como está inviável. Esse problema não é só na nossa plataforma, está na plataforma do CARF que eu tenho entrado em contato, tá ok? Mas eu preciso ouvir os senhores. Se os senhores acharem que há condições, inclusive o patrono, eu continuo. Esse é o problema. A palavra está facultada. Presidente, a patrona informou no chat. Presidente, a patrona informou no chat que ela não está ouvindo o relator. Veja no chat, por favor. Não está... Pois é, o Efigênio fez um comentário aqui com relação ao patrão, acho que é importante. E então acho que o sinal estava me chegando aí também. eu acho que no meu caso, eu até estou ouvindo o conselheiro Nelson, tá? Eu acho que para o bem do processo como um todo, acho que a melhor medida é suspensão com relação a esse processo. Perfeito, perfeito. Eu quero ver só se eu tenho um retorno do patrono do contribuinte, porque uma alternativa que eu posso colocar, eu vou ter que suspender a sessão nesse momento, por problemas técnicos, é uma situação nova. O que estava previsto na portaria era apenas o problema no sinal do patrono, e eu poderia continuar, mas nesse caso não é só o problema do sinal do patrono. A situação da sessão de julgamento está certo. Então, eu posso suspender ficar tentando retornar. Mas a participação do patrono, eu tenho que marcar um novo momento, né? Ele não pode ficar à nossa disposição constantemente. Senhores, a palavra está facultada. Ricardo, Nelson, o relator, certo? A patrona está em contato aqui com a turma do chat, certo? Ela informou que ela não conseguiu ouvir. Eu estou ouvindo aqui. Certo? Inclusive, aparecia para ela como se o meu microfone estivesse desligado. Isso, perfeito. Pois é, então nessa situação, está claro para mim, certo, que é um problema técnico. Perfeito. E que essa situação é tal que inviabiliza o julgamento. Então, eu concordo com o conselheiro Alexandre, no sentido, e reforço o pedido dele, a gente interromper o julgamento por questões técnicas, certo? E aguardar o retorno da normalização. Entendeu? É o que eu peço. Perfeito. Porque eu também estou nesse sentido. A doutora Gisele pediu a palavra. E, assim, acaba preterindo não só a qualidade, como... Vocês estão ouvindo? Eu estou falando, mas eu acho que vocês não estão me ouvindo. Eu estou me ouvindo, doutora Gisele. Estão ouvindo, gente? Estou ouvindo, Gi. Eu estou ouvindo, doutora Gisele. É porque ninguém responde. Então, bom. Estou ouvindo, Gisele. Tá. Não, o que eu tô dizendo Estou ouvindo também, Gisele. Partes foram Está todo respondendo. Partes foram possível com, né, gente? Então, assim, bem complicado. E olha, tudo...
Então agora sim, tá tudo com delay. Então é isso, eu acho que a gente consegue se ver, não consegue abstrair o que está acontecendo de forma sem estar picotada. E aí eu acho que tem que ser uma prova institucional, porque realmente, presidente, eu acho que há uma preterição diante do que a gente está assistindo hoje, infelizmente, no sistema Justice, que é a versão gratuita que é utilizada, né? Então. Doutora Camila, eu pergunto a senhora o seguinte: a senhora poderia vir novamente na forma ao início da tarde de hoje? Aí a gente colocaria os seus concessão nesse momento para os seus processos. Doutora Camila, a senhora está me ouvindo? Para votação, né, presidente? Não estou. Não tem problema, posso sim. Eu pedi o seguinte, eu peço só para interromper a gravação um momento, tá certo? E doutora Camila, só um minuto, a senhora pode vir no começo da tarde, certo? Deixa eu só acertar tecnicamente aqui, com lá e com o pessoal de Brasília, que eu lhe dou uma instante, tá ok? A gravação vai ser interrompida, presidente? Não, é bom.